Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Agora Gênesis 32. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí já um mau caráter, né, na vida de Isaac e de sua esposa Rebeca. Além de Isaac ter mentido antes, né, ele agora, já quase no final da sua vida, ele ainda tem um problema seríssimo. Ele tem um problema de preferência por um filho. Não era porque esse filho era bom, ou era um filho aí que gostava de fazer um sacrifício a Deus, um adorador. Não. Ele tinha preferência por Esaú porque ele amava a caça que Esaú trazia para ele. Então nós vemos que o homem tem vários problemas e ele é justificado pela fé e não pelas suas obras, não pelo seu caráter, né? Isaac, no final da sua vida, ainda tinha esse problema de caráter, de dar uma preferência para um filho por causa de uma comida. Veja bem que Rebeca era uma esposa capaz de enganar o seu esposo. E aí? Olha aí, mentira, engano, estavam presentes nessa família de Abraão. E olha só então que Isaac passou esse caráter para o seu filho Esaú, passou esse caráter para Jacó. E foi assim. A Rebeca, né, foi mais íntima de Jacó, gostava mais de Jacó, também deu preferência, porque Jacó não era uma pessoa boa também, tinha um mau caráter. Mas porque Jacó fazia o que ela gostava. Jacó era mais levado a fazer uma comida mais bem preparada, e estava ali, era mais emotivo que Esaú. Então a Rebeca dava preferência para ele. Agora, também podemos crer que, além disso, a Rebeca tinha uma preferência por Jacó, porque Deus disse para a Rebeca, antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus havia dito para a Rebeca que o maior serviria o menor. Aí está indicando pessoa. Deus está dizendo: eu escolho Jacó para continuar a descendência de Abraão. É claro que desses dois seriam feitas duas nações, mas ainda não era a escolha agora de uma nação em si, mas era a escolha de pessoa. Mais para frente, então, teriam seus descendentes, e os descendentes de Jacó que seriam responsáveis por trazer Jesus. Então veja só, Deus olha para a pessoa e enxerga lá na frente o resultado, Jesus. Assim como Abraão. Se você ler Gálatas 3,16, você vai ver que Deus chamou Abraão, pessoa. E dessa pessoa, Abraão, vai nascer o descendente, não é os descendentes. A visão de Deus é o quê? O descendente, é o último ali, Jesus Cristo. Assim também Isaac. Vai nascer dois filhos. Deus escolhe um dos filhos e diz: desse é que vai nascer Jesus. Então a visão de Deus é lá no futuro, Jesus. E depois aí nós vamos ver o encontro de Jacó com Deus. Isso vai mudar o Jacó, vai mudar o caráter de Jacó daí para frente. Vamos ver as partes e tópicos então da lição, que diz assim: primeira parte, quem era Jacó? Tópico 1, o filho mais novo de Isaac. Tópico 2, o preferido de sua mãe. Tópico 3, o preferido de Deus. Na parte 2, a direção de Deus na vida de Jacó. Tópico 1, a visão da escada que tocava o céu.
Tópico 2, a coluna em Betel. Na parte 3 nós vamos ver aí aspectos do caráter de Jacó. Tópico 1, antes do seu encontro com Deus. Já no tópico 2 nós vamos ver depois do seu encontro com Deus. No tópico 3 nós vamos ver então no seu encontro com Esaú. Na introdução aí nós temos, Isaac teve 2 filhos gêmeos. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu com grande sofrimento. Mas a misericórdia de Deus o alcançou e o Senhor o escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Vemos aí que Isaac, depois de 20 anos orando por um filho, nasceram-lhe 2 filhos, gêmeos. Ao nascer, Jacó está agarrado ao calcanhar do seu irmão Isaac. Então, quando o nome é dado Jacó, significa exatamente isso. Aquele que segura o calcanhar. Então foi dado o nome Jacó. Não foi dado o nome Jacó porque ele era enganador. O nome foi dado porque ele estava segurando o calcanhar do seu irmão. Então, pode até indicar isso aí, que ele seria, então, um enganador, seria alguém que faria qualquer coisa, né, para prevalecer. Mas ele era uma criança que não pensava ainda, não tinha ainda nenhuma atitude, não sabia de nada ainda, né? Então não podemos imaginar que ele já nasceu inteligente, sabido, enganador e já queria puxar o irmão. Então, cuidado com isso, às vezes você pode interpretar desse jeito, né? Então, nome Jacó, aquele que segura o calcanhar. Mas então, no nascimento, quem nasce primeiro é Esaú. Esaú era, ao mesmo tempo, ruivo e cabeludo. Então, o nome é dado Esaú por causa disso. Esaú nasce primeiro, é o primogênito. Tem direito às bênçãos da primogenitura. Então, a herança espiritual ele tem direito. E vem Jacó depois, e é o segundo filho, e ali os dois, na convivência, vão receber ali, impresso em seus caráteres, aquilo que aprendem, no meio que vivem. Então, Esaú é mais amado pelo pai, Jacó mais amado pela mãe. Esaú se torna então caçador, vive mais no campo, gosta de fazer uma caça, né? E seu pai tem grande preferência por isso. O Jacó é mais amigo, mais íntimo de sua mãe, e o Jacó gosta de fazer uma comida bem preparada, gosta mais das coisas caseiras, de ajudar sua mãe. Então, ele tem a preferência da sua mãe. Então, Esaú herda o caráter do pai, gostar mais das coisas da comida, por exemplo, do que das coisas espirituais. E a mãe vai passar o caráter para o seu filho Jacó. Jacó puxa para o lado da mãe. O Jacó tem o caráter da mãe, que é capaz de mentir, de enganar até, né, no caso, o marido, e ele, então, enganar o pai. E usa de astúcia também, assim como a mãe usou de astúcia para com o seu marido, o Jacó também usou de astúcia para com o seu irmão Esaú, para tirar-lhe o direito de primogenitura. Nós acreditamos que Jacó sabia que antes de nascer, Deus o havia escolhido. Por isso ele fez de tudo e aproveitou a oportunidade para comprar o direito de primogenitura, porque não só ele tinha o direito dado por Deus, mas agora também humanamente ele estava adquirindo. Se o seu irmão reclamasse que ele herdou a bênção de Deus, ele diria: não, mas eu comprei. Então ele tinha tanto agora a garantia do céu como tinha da terra. É isso que ele queria. E nós podemos entender que Rebeca não contou para Isaac essa revelação que Deus havia lhe dado, de que o maior serviria o menor.
Então veja só, isso gerou então um problema, porque ela deveria ter contado e explicado. Quem sabe, né, Isaac então daria as bênçãos corretamente. Nós imaginamos que ela não disse, e ela temendo que Isaac não passasse para Jacó as bênçãos, porque ele tinha preferência pelo seu filho Esaú, então ela arquitetou um plano para poder as bênçãos serem passadas para Jacó. O Isaac resolveu de repente dar as bênçãos que deveria dar só na hora de morrer. Ele resolveu 30 anos antes de morrer, ele resolveu dar logo a bênção para Esaú. Rebeca, sabendo disso, pensou rápido, armou um plano, né, e colocou esse plano em execução para não deixar acontecer uma coisa que Deus havia lhe dito que não aconteceria. O certo seria ela chegar para o marido explicar, mas não, ela armou um plano e disse desse jeito: é o Jacó que vai ser abençoado como Deus me disse. Então ela tentou ajudar a Deus, né? Ela quis fazer alguma coisa que Deus não mandou ela fazer. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Queremos forçar uma situação, queremos fazer alguma coisa para ajudar a Deus. E Deus não precisa de ajuda. Ele vai e vai fazer certo do jeito dele e vai tudo dar certo. Então o interessante aí é que Deus escolheu Jacó antes de nascer para ser o pai então das tribos de Israel e desse povo nascer Jesus Cristo. Vamos então na parte 1, quem era Jacó? Aí tem o tópico 1, o filho mais novo de Isaac, tópico 2, o preferido de sua mãe, e o tópico 3, o preferido de Deus. Tópico 1, então, o filho mais novo de Isaac. Seu nome em hebraico é Jacob, que significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o seu nascimento. Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era estéril. Gênesis 25, 21. O texto diz que no ventre havia uma luta entre os bebês. Gênesis 25, 22. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Então é muito interessante aí a história do nome de Jacó. Quando Jacó então compra o direito de primogenitura e depois ele com sua mãe engana seu pai, o Esaú diz: o nome dele não é mesmo Jacó? Me enganou 2 vezes. Porque ele faz um trocadilho com o nome do seu irmão. Porque se escreve da mesma maneira no original hebraico. Aí, sua mãe não ia dar o nome dele de enganador quando nasceu. Apenas olhou aquele fato interessante, ela e seu marido, do Jacó nascer agarrado ao calcanhar do Esaú. Então deram o nome para ele de Jacó, significando aquele que agarra no calcanhar. Mas aquela palavra também pode ser traduzida como enganador. E Esaú então pega e faz esse trocadilho. Ele interpreta o nome não como aquele que segura no calcanhar, mas como aquele que é enganador. Então é importante saber que Deus escolheu Jacó para ser um dos 3 principais patriarcas do povo, né, que aí na época de Abraão era o povo hebreu. Pode ver que a Bíblia chama então Abraão de o hebreu. Então o povo hebreu vai de Abraão até Jacó. Quando Jacó tem um encontro com Deus, o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Agora o príncipe de Deus lutou e prevaleceu. Então agora, esta nação não é mais nação de hebreus, agora é uma nação israelita. A nação de Israel, porque descendem de Jacó, que o nome dele mudou para Israel. Então a diferença entre hebreus e israelitas é essa aí. Depois que esse povo peca e é mandado para outros países, né, é deportado, quando
o povo que estava na Babilônia, que pertencia principalmente à tribo de Judá, voltam para o seu território. Então, como a maioria ali era da tribo de Judá, então eles passam a ser chamados judeus.